Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Walter, quem não me conhece, eu sou diretor técnico da FEST, e a gente abriu esse espaço aqui, né, da FEST 360, não é um produto novo, né, mas na verdade é uma forma, é um novo canal de comunicação que a gente está abrindo com todos os clientes para a gente tentar melhorar a produtividade e a experiência de todos os nossos clientes e definirmos o roadmap de funcionalidades e características, enfim, que a gente vai produzir no próximo ano. Tá? Débora, troca o slide para a gente. Então, o nosso objetivo com essa reunião, na verdade, com esse conjunto de reuniões que a gente vai começar a realizar a partir de agora, né, em princípio, todos os dias 15 dos meses, tá? Talvez, excepcionalmente, a gente abra mais do que uma por mês, mas, em princípio, será todo dia 15, começando agora. E o nosso objetivo qual que é com esses encontros? Compreender melhor a operação dos nossos clientes, né? Como os clientes utilizam as funcionalidades que já estão presentes no produto, a gente montar aqui um fórum para troca dessas ideias, né? Identificar oportunidades para otimizar a ferramenta e para aprimorar, né, a integração das funcionalidades, da experiência de vocês com a ferramenta e da eficiência da ferramenta para produzir resultados para vocês. Porque, afinal de contas, acho que tudo isso tem que ser visto dessa forma, como uma melhoria de resultados de produtividade. Hoje a gente vai fazer uma explanação rápida sobre o que a gente considera de importante para melhorar a produtividade do sistema. E nós vamos também falar de algumas coisas aí no passado, coisas que nós fizemos já no passado, coisas que nós pretendemos fazer. E eu vou pedir para que vocês, então, para que todos os microfones não fiquem abertos, tal, vocês levantem a mão se quiserem falar, ou, né, façam a mensagem aí pelo texto aí na caixa de texto, para que a gente possa ter um bom andamento e a gente tente responder cada uma das perguntas de vocês. A gente vai deixar disponível para vocês um e-mail a partir de agora, que é este aqui, que eu estou colocando na caixa aqui, que é o fest360@fest.com.br. Vocês podem utilizar este e-mail como um canal para propor temas, para propor dúvidas, para propor o que vocês gostariam de ver tratados nesse nosso fórum aqui. Tá bom? O próximo slide, Débora. Bom, hoje a gente quer falar de uma forma genérica sobre a melhoria da produtividade, mas não estamos analisando nenhum estudo de caso em si, mas estamos falando de pontos genéricos que a gente encontra de dúvidas com os clientes e coisas que são recorrentes nas operações, principalmente nas operações ativas, né? Que são as operações que hoje encontram um grande desafio devido a todas as mudanças que a tecnologia impôs recentemente, as restrições que a Anatel nos impôs no ano passado, que foram bastante severas, né? E a gente vê que o ganho da produtividade, principalmente nessas operações, estão ligadas em 5 tópicos específicos, né? Que é a redução da ociosidade dos operadores, e aí eu consegui produzir mais com menos operadores, né? Na gestão dos mains, na gestão da operação como um todo, na disponibilidade da infraestrutura para executar a operação e na disponibilidade dela,
na escalabilidade e nas estratégias de negócio. As estratégias de negócio onde vocês, na verdade, sabem muito mais dessas estratégias do que a gente mesmo. Mas a gente vai, então, avançando em cada um desses temas e vamos falar de coisas que vocês deveriam ou devem se atentar, se já não estão atentos, que vocês devem se atentar. Algumas dessas coisas já estão presentes no sistema, então, normalmente é uma questão de configuração. E aí a gente também pode revisar isso em outros encontros, só tratando de treinamentos específicos sobre aspectos da ferramenta. Então, o primeiro tópico é a redução da ociosidade. A gente precisa fazer com que os operadores fiquem o maior tempo possível com o cliente em linha. Né? E o que a gente tem notado em alguns clientes, de uma forma em geral, que atrapalham a redução do tempo de ociosidade dos operadores. Né? E alguns desses casos, eles até ficam mitigados, por quê? Porque o sistema, por exemplo, não contabiliza, né, o tempo em pausa como um tempo de ociosidade. Né? Ele tem uma outra coluna, ele tem tempo pausado, mas não é o tempo entre ligações. Né? Quando a gente fala de tempo ocioso, normalmente a gente fala do tempo entre uma ligação e outra. Né? Mas quando o operador pausa, ele faz com que o sistema pare de contabilizar como ociosidade, né, como tempo de espera, que é uma medida da eficiência da descagem, e nesse aspecto ele começa a contar com pausa. Então, o que a gente nota que atrapalha a operação de muitos dos nossos clientes? É o abuso de pausa. Então, o operador pausa, as pausas não estão limitadas em suas configurações de quantidade, de ações que ocorrem depois da pausa, como, por exemplo, bloquear o operador que excede o tempo de pausa. Né? E isso atrapalha muito a operação. E muitas vezes, por uma questão de conforto operacional, não se bloqueia o operador que viola as condições de pausa. Então, como você não bloqueia o operador, ele não se sente penalizado. Pausa, entra, pausa, entra, pausa, entra, pausa, entra. Tá? Outro aspecto que a gente vê muito seriamente como um vilão da ociosidade é o abuso do modo manual. O que é o abuso do modo manual? O operador, que está lá para receber as ligações do ativo, né? ele está habilitado, né, porque isso é uma opção que vocês dão ao operador, ele está habilitado a fazer ligações manuais. Aí o que ele faz? Ele entra no modo manual e não disca. Aí o sistema devolve ele depois de um timeout para o modo conectado, que é aguardando uma ligação. Aí ele vai de novo para o modo manual. E de novo ele faz, e a gente tem um limite, a gente tem um limitador que pode levar ao bloqueio do operador. Mas se isso não é usado, o operador está mascarando o tempo de trabalho dele. Então ele está ficando ocioso no tempo que ele deveria estar conversando. Né? Outra coisa que a gente nota é que alguns servidores estão configurados com tempo de finalização excessivo. O que é o tempo de finalização? É o tempo de wrap-up, né? Que algumas pessoas chamam, o pós-atendimento. Ou seja, eu terminei de falar com o cliente, e o operador, eu como operador, tenho um tempo para encerrar esse atendimento no CRM. Né? Mas esse tempo não pode ser excessivo, porque senão, porque o sistema hoje permite, né, que eu interrompa a finalização no momento que eu terminei o lançamento do CRM. Mas se eu não clicar que eu terminei de fato, né, no momento que eu terminei e eu deixar lá correndo o tempo de finalização e ele for longo, eu como operador não vou estar produtivo. E aí eu não vou receber a ligação. Né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente olha lá em alguns, não sei, não estou falando especificamente de nenhum caso, mas casos que eu já vi várias vezes, porque rotineiramente eu entro nas operações para dar uma olhada, né? Por fim, a gente acaba tendo
um excesso de operadores, porque os operadores não estão de fato produzindo, né? Até operações que tenham ligação manual, isso acaba atrapalhando, né? Eu sei que existem casos e casos, cada tipo de negócio é um tipo de negócio, mas o uso de discagem manual em ambientes com discador é contraproducente. E um quarto aspecto que atrapalha muito a ociosidade, que a gente vê com recorrência, é a falta de mailing, né? Curiosamente, às vezes o mailing acaba, não tem um outro mailing na fila de execução e a descagem para e a operação é, fica ociosa, né? Então, são aspectos que eu acho que são importantes a gente analisar se a sua operação está bem configurada nesses aspectos, se a gente está conseguindo encontrar, e se existem outras soluções, por exemplo, que vocês gostariam de ver, né, em sentido de reduzir a ociosidade, a gente com certeza está disposto a ouvir. O segundo aspecto é a gestão de mailing, né, que a gente nota que também é um problema de produtividade, né? Ou seja, no mailing, né, a gente produz mailings, algumas operações produzem mailings com muitas ligações para os mesmos CPFs e telefones em períodos curtos de tempo. Eu sei que muitas vezes a pessoa que recebe a ligação, né, às vezes não quer ser encontrada, às vezes diz que não é ela mesmo, né? Mas assim, a gente precisa fazer uma gestão nesse aspecto da quantidade de ligações que a gente faz por CPF, por telefone. Primeiro, porque a pessoa que não vai, de repente, cometer um ato falho e falar, não, agora sou eu mesmo, há 5 minutos não era, agora sou eu mesmo. E por outro lado, né, quando você persistentemente liga naqueles mesmos números, você pode estar perdendo tempo de ligar para outros números e outras oportunidades. Então, a gente precisa fazer uma gestão melhor desse aspecto. E essa gestão pode ser feita com algumas soluções que já se encontram dentro do sistema, né? Que são as regras de renitência, onde você pode configurar quantas vezes você vai ligar para um determinado número dentro da ocorrência do mailing e que ação tomar a seguir, né? Vocês podem fazer uso de blacklists temporárias, porque, veja, uma das questões que é importante quando a gente coloca é o seguinte, não é que é para nunca mais eu ligar para o número da pessoa que diz que não é ela, né? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar um spin rate na nossa carteira. Então, para isso, a gente tem a blacklist temporária. Então, posso ir lá e falar, ó, esses números que sofrerem essa determinada tabulação, ou esse determinado desfecho dentro da regra de renitência, vão ficar 2 dias sem ligar para esse número. Vão ficar 3 dias, aí de acordo com o critério que vocês analisem no seu negócio, né? Então, a blacklist temporária é uma ferramenta justamente para isso, para tentar diminuir esse volume e dar tempo de falar com outras pessoas e até desocupar o seu operador, né? Aconteceu essa semana com a minha esposa, né? Recebeu 14 vezes uma ligação por engano, né? Para falar procurando uma pessoa que não era ela. 14 vezes. O operador falou 14 vezes com ela, então ele deixou de falar com outra pessoa. E 14 vezes a resposta foi não, não é nesse número, né? Então você causa um inconveniente, né? Você causa um transtorno para a pessoa que recebe a ligação. Você deixa de ligar para outro negócio, você ocupa a sua operação com um resultado que nunca vai ser produtivo, né? E isso não é incomum. Eu já vi casos na nossa base de clientes, por exemplo, de fazer 70 ligações para o meu CPF no mesmo dia. Mais do que isso, inclusive, né? Eu já vi casos até em que, durante a monitoria da ligação, ainda o cara falou, não, tudo bem, eu concordo em pagar, mas você manda o boleto ao invés de ficar ligando para mim, porque eu já pedi o boleto, vocês mandaram. Então, essa gestão no Bene é muito importante, tá?
Dentro da gestão do main, a gente também tem a ordem de descagem. Né? O nosso sistema, no nosso sistema, você pode dizer o seguinte: eu quero que ligue primeiro para os CPFs, desculpa, primeiro para os celulares e depois para os fixos. Ou ainda, eu quero que ligue primeiro para os telefones hot. O que é um telefone hot? Não, um telefone hot, o nosso sistema não inicia, devido a questões de LGPD, o nosso sistema ele não injeta números telefônicos de uma base em outra. Mas o nosso sistema sabe o seguinte: se um determinado número para um determinado CPF deu contato com a pessoa certa, ou conversão, né, esse número fica registrado. Se você importar novamente uma blacklist, se a opção de prioridade de telefones hot estiver habilitada, este vai ser o primeiro número ligado, independente da ordem que foi colocado lá dentro do main, né, do fone 1, fone 2, fone 3, fone 4, etc. Tá? Uma coisa que a gente tem que estar muito atento também é a questão da origem e higienização de mains. Né? Cada operação, a gente tem clientes com vários segmentos de operação. Então, a gente tem clientes de recuperação de crédito, é um perfil de main. Nós temos clientes que atuam no segmento de concessão de crédito consignado, tem outra origem no main, né? Mas é importante que o resultado das ligações retroalimente a origem do main de vocês, né? Para que vocês não fiquem repetindo indefinidamente ligações para números inválidos. Né? Isso, apesar da potência que a gente tem de fazer descagem, de uma certa forma sempre atrasa, né? Sempre atrasa. Você acaba, até porque a gente passa por momentos que eu digo que são vales e picos, né? Você passa por um momento de vales de ligação, porque é um monte de números que não atende, não existe, só chama, não sei o que lá, e aí, de repente, aí a gente acumula um monte de ligações de telefones válidos. E aí, nesse momento, como a gente está com uma agressividade muito alta, que a gente precisou de uma agressividade alta para vencer aqueles momentos de vale, né, a gente acaba, então, alienando as ligações, né? Ou seja, eu acabo tendo mais alôs do que operadores disponíveis. Então, se a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais equilibrada, em termos de não repetir constantemente ligações para números que nunca atendem, né, a gente começa a trabalhar com main melhor, com uma homogeneidade de ligações melhor, e aí sim a gente consegue equilibrar melhor o atendimento. Mas, como diz, cada negócio, cada origem de main tem as suas características que a gente precisa analisar. Né? Nós temos dentro do sistema hoje uma ferramenta que eu acho que a maioria não conhece, chamada Main Manager. Tá? O Main Manager. O que é o Main Manager? O Main Manager ele é um gestor de main, né, em que ele, ao invés de vocês terem que importar segmentadamente vários mains, por exemplo, o main até 90 dias, o main de 90 a 270, o main de primeira parcela, o main não sei o que lá. Você pode importar toda a sua base de main, todos os seus, por exemplo, devedores, né, e colocar filtros dentro do sistema que segmentam esses mains para vocês. Né? O Nathan disse aqui que alguns gestores têm resistência a esfriar o telefone. Não, eu também acho que a gente não deve esfriar o telefone. A gente só deve dar uma folga e aí esquentar de novo, né? Não é simplesmente abandonar o telefone, né? E aí vai oxigenando o main dessa forma. Mas voltando ao main manager. No main manager, a gente então subdivide o main sozinho. Então, qual é a vantagem disso? Você tem uma redução da sua operação de back-office.
Né? Por quê? Eu já não tenho mais que subir 5 mains separados. Eu subo tudo de uma vez, separo dentro do sistema e posso gerar de novo isso daí. Então, é uma vantagem que eu não tenho que alguém do meu back-office ficar separando, segmentando em e-mails separados, ou de repente indo lá no CRM. Alguns CRM já são bastante integrados conosco e eles produzem essas segmentações sozinhos, mas alguns deles, apesar de você segmentar lá no CRM, você não consegue repetir essa segmentação todos os dias, ou seja, você tem que ir lá e filtrar novamente. Então, dentro do Mailing Manager, a gente repete essa segmentação que vocês fizeram, né? E o Mailing Manager, na verdade, está dando lugar a uma nova ferramenta que nós estamos criando no sistema, que eu acredito que em 1º de março vai estar em teste, né, pelo menos com alguns de vocês, que é o Contact Studio. O Contact Studio ele tem uma visão mais ambiciosa da gestão do mailing, porque ele vai combinar ações diferentes. Né? Ele não vai simplesmente gerar um mailing, colocar no call center ativo, gerar no mailing e colocar na URA. Não, ele vai permitir uma régua de sequências de ações. Então, você vai poder falar o seguinte, olha, assim que o cliente entrou, que a lead entrou dentro do Contact Studio, eu quero mandar um SMS. No dia seguinte, eu quero mandar um WhatsApp. 2 dias depois, eu quero mandar uma URA. Estou dando um exemplo aqui. Depois da URA, eu quero, então, fazer um agente digital ou eu quero fazer um e-mail. Né? E aí você vai poder cadenciar isso e o sistema vai garantir a execução dessas etapas. Porque um dos problemas que eu sinto hoje, quando a gente fala só de mailing, qual que é? Eu gero 30 mil registros do mailing, 100 mil registros do mailing, né? E aí eu venho discando. Chegou o fim do dia, eu não consegui terminar o mailing, eu gero de novo. E aí o que acontece? Né? Pela ordem que o sistema de CRM gera, sempre na mesma ordem ou não, o que acontece? Eu acabo ligando sempre para os primeiros caras do mailing e nunca para os últimos. Né? Ah, mas eu posso trocar por uma ordem de mailing vertical, tal, mas nenhuma dessas formas realmente garantem isso. Né? E o nosso objetivo com o Contact Studio eu só passo de uma fase quando o cara executar aquela fase. Então, assim, se eu disquei para lead, né? E agora a gente está até mudando, agora falando de lead, porque para criar uma linguagem mais de mercado. Se eu liguei para aquela lead, né? E eu posso, por exemplo, eu vou criar uma campanha que vai ligar de manhã, porque eu vou testar horário, por exemplo, né? Então, eu vou ter o mailing de manhã, o mailing da tarde e o mailing da noite, né? Então, eu só vou ligar de tarde depois que eu liguei para esse cara de manhã, né? Para ver se aquele número era bom de manhã. É um exemplo, né? Como tantos outros que a gente pode compor. Então, ele só vai passar de uma fase para outra quando a fase anterior tiver executada e eu garantir que essa fase anterior foi executada. Então, a gente imagina, né, claro, é a nossa expectativa de que isso vai produzir resultados melhores, tá? Acho que... Bom, um terceiro aspecto que eu vejo como... Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Se vocês quiserem, a gente... Ou estou indo muito rápido, ou estou indo muito devagar, ou estou falando... Né? Walter. Sim. É a Andréia aqui. Em relação a... Pode voltar um slide? Pode. Em relação ao Contact Studio, depois para que a gente possa saber mais, a gente pode marcar uma reunião, então, né? A gente na próxima reunião vai fazer uma apresentaçãozinha rápida dele para vocês. Tá? Legal. Tá Ele não está pronto ainda, mas a gente vai, provavelmente aí, entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, a gente já vai ter uma versão beta para rodar. Tá? Ótimo. Obrigada. Inclusive, dentro a minha ambição de Contact Studio é que a gente possa fazer coisas diferentes, entendeu? Porque
a ideia do Contact Studio é fazer a gestão da lead. Então, você pode, ao mesmo tempo, por exemplo, que tem uma base de clientes que você faz ofertas de venda, você vai poder criar ali dentro um pipeline, por exemplo, de aniversário, né? Então, todo cliente que fizer aniversário vão mandar um WhatsApp de feliz aniversário. E uma coisa não vai ser... não vai impedir que a outra aconteça, entendeu? Entendido. Tá ótimo. Obrigada, Walter. Nada, tranquilo. Vamos lá. Uma das coisas que às vezes eu noto e que eu acho que a gente precisa talvez rever, caso a caso, ou fazer um estudo por segmento de operação, por exemplo, pessoal de crédito consignado contra o pessoal de... Bom, Nathan, ele também vai permitir. Se você quiser mandar tudo de uma vez, entendeu? Não vai ter. Se você quiser mandar tudo de uma vez, ou se você quiser esperar, né? Aí vai da estratégia de cada produto e do custo de cada acionamento, né? Então, isso a gente vai ter que avaliar isso na estratégia de negócio. Uma das questões, né, da operação, né, que eu acho que a gente tem que ver caso a caso, é a gestão da operação em si. Né? O que eu digo que é a gestão da operação em si? Por exemplo, a organização das filas de atendimento. Às vezes eu vejo uma segmentação muito grande das filas de atendimento. Então, a gente pega 3 operadores para um determinado segmento, mais 2 para aquele outro, mais 3 para aquele... Entendeu? E às vezes o que acontece? Você acaba nem aproveitando da melhor forma possível. A gente consegue fazer o sistema trabalhar por filas em mailings diferentes. E à medida que a gente vai tendo alô e vai tendo sucesso, a gente vai distribuindo para os operadores. É claro que o operador tem que ter multi-skill, né? Isso tem um ganho de produtividade, de escala, desde que todos os operadores consigam atender todos os mailings, todos os tipos de clientes que vão entrar, tanto ativo quanto receptivo, né? Isso eu acho que a gente precisa rever, e até em alguns casos, eu vi, por exemplo, o serviço, porque uma das coisas que a gente vai falar aí para frente é aproveitar o alô, né? Então, manda um alô e ao invés de transferir para a operação, como era uma URA, né? E o cara manifestou interesse em fechar um negócio, em fazer o pagamento de acordo, faz um agendamento, ou manda um WhatsApp e não aproveita o alô, que já está ali, né? E às vezes eu tenho lá um operador ocioso e eu não tento fazer esse aproveitamento do alô. Então, acho que a organização das filas de atendimento, você não ter muitas filas de atendimento, você ter menos filas de atendimento e grupos, me parece que muitas vezes é uma estratégia melhor e que alguns dos nossos clientes precisam rever isso. Outra questão que eu vejo recorrentemente é a falta de adequação das tabulações ou das sinalizações, como alguns podem preferir chamar. A tabulação, na minha opinião, tem que ser uma coisa simples e que não gere dúvidas para quem está tabulando, para o operador que está tabulando. Às vezes você tem tabulações que dizem quase a mesma coisa, e aí o operador não sabe se tabula A ou se tabula B. E aí você acaba tendo um reflexo errado. Né? E a tabulação é uma questão importante dentro da análise da produtividade da operação. Né? Quantos telefones realmente não atende? Quantas pessoas são em contato com a pessoa certa? Quantas eu converto? O que é converter? Né? São coisas que a gente tem que adequar, não só a quantidade de tabulações, mas os parâmetros do que acontece nessas tabulações. Se eu executei aquela tabulação, eu paro de discar para aquele cliente, foi considerado uma conversão? Não foi? Né? Tem coisas que a gente está até
pensando em implementar alguns itens a mais do que, por exemplo, só o contato com a pessoa certa e a conversão. Talvez a gente precise ter mais coisas para definir melhor o que é de fato, né? Quando é uma conversão, né? É importante a gente saber que tipo de tabulação a gente vai considerar conversão, porque, por exemplo, uma promessa de pagamento é uma conversão, e um lembrete de pagamento bem, né, de um vencimento da, da promessa também é uma conversão, então a gente precisa analisar muito friamente. Eu sei que esse negócio às vezes é trabalhoso, né, mas é o que vai fazer aquela situação, aquele ajuste fino que a gente vai precisar fazer para que essa operação, por exemplo, bata as metas, ganhe do concorrente, né. Outro aspecto que eu acho fundamental é o treinamento dos operadores. Às vezes eu ouço as gravações e eu percebo que o operador não está, ele mesmo não conhece direito a operação que ele está fazendo. Então, ele não leva o cliente do outro lado, né, a ser convencido de fechar um negócio. Porque, na verdade, é tudo fechar negócio, né? Quer seja uma doação, quer seja uma promessa de pagamento, quer seja um crédito consignado, né? Uma venda de produto, uma venda de uma consulta, enfim, todo o range gigante que a gente tem. Mas no fim tudo é isso. E se o cliente não está, se o operador não está treinado, não dá informações precisas, não se identifica precisamente, né? Isso desperdiça um dos maiores ativos que vocês têm, que é o contato com a pessoa certa, né? O maior ativo que uma operação tem é o contato com o cliente. Então, a gente tem que estar sempre em mente que na nossa operação a gente nunca pode desperdiçar ou dificultar a interação do cliente com a gente, tá? E aí, eu também sei que existem algumas operações que não usam, por exemplo, URAs de CPC para tentar qualificar o cliente. Isso pode ser bom ou pode ser ruim o uso da URA CPC. Mas eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com. A gente tem que trabalhar sempre fazendo testes também dentro da nossa operação. Né? Nenhuma. Será que eu vou ter que. Alô? Alô? Nenhuma verdade, nenhuma condição, ela 100% do tempo é verdade, ou ela resiste àquela fórmula à passagem do tempo, né? Mudam as tecnologias, mudam os clientes, mudam os comportamentos, né? Então a gente tem que testar, muda o meme em si, né? Então, de repente, uma URA CPC, ela tem um apelo, e lembre-se que o nosso sistema também pode ter um CPC na construção do call center ativo. Então, você pode também pré-qualificar o cliente que você vai transferir para um operador. Né? São nuances que a nossa ferramenta permite. O uso de agentes digitais, a gente já tem alguns clientes usando com bastante sucesso aí, agentes digitais, né? O que diferencia o agente digital do agente humano? Né? A diferença é que há uma padronização no processo, há uma concisão na hora de fazer a negociação, mas isso não é bom para todos os clientes, né? Mas para muitos clientes é bom. Mas quando a gente fala em agente digital, muitas vezes a ideia que se passa é que é um robô, né? Mas não é um robô na concepção lá do 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Não é assim. Ele trabalha dentro de regras e você não pode, por exemplo, sobrecarregar o cliente do outro lado com excesso de opções, né? Porque a pessoa que está falando, talvez quando ela está lendo numa mensagem de WhatsApp,
que a gente também pode utilizar agentes digitais assim, seja mais fácil. Mas quando a pessoa está falando, a pessoa precisa de um tempo para raciocinar, um tempo para... E a construção e a curadoria do agente digital é importante, né? Ou seja, escrevi um agente digital, integrei ele com o meu CRM de cobrança, a gente tem alguns já em uso, por exemplo, com o pessoal do Comais, do Revolution, de outras plataformas também, né? Mas a gente tem que ver se aquilo lá está sendo efetivo, né? O uso da ferramenta e a comprovação de que ela está sendo efetiva. Não podemos sempre trabalhar que essa é a gestão da operação, né? Outra coisa que eu tenho sentido uma certa resistência, mas que eu acho que é bom a gente falar precisamos abolir o uso do DTMF. Se em todos os casos não, mas na maioria dos casos sim, né? Como a maioria o que é o DTMF? Eu disse que 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo lá. Numa operação receptiva, quem liga pode até estar esperando que vai passar por isso. Mas quem recebe uma ligação, muitas vezes não está, né? E quando eu pego um telefone celular, que a maioria das ligações hoje são para telefones celulares, né? Telefones de mesa já são uma raridade. Acho que muitas pessoas não têm telefone fixo. Eu não tenho telefone fixo em casa, por exemplo, né? Quando eu ligo num telefone celular e peço para a pessoa teclar 1 ou teclar 2, ela tem que tirar o telefone, encontrar a tecla de abrir o teclado, escolher o teclado, teclar o número, colocar na orelha de novo, escutar a próxima instrução. Se fechou o teclado, ele vai ter que repetir isso. Então, a tendência das pessoas é abandonar a ligação, né? Então, é muito importante que a gente dê preferência ao reconhecimento de voz, né? Estou falando com a Maria? Sim. Não, né? Posso deixar um recado? Sim. Não. E aí vocês podem tabular isso e fazer o uso da ligação. Mas é muito importante que vocês pensem em abolir o DTMF. Outra coisa que eu vejo muito comum é o texto, né? O texto, o script que é passado nessas URAs, nesses agentes, né? Eles têm que ser curtos, né? As pessoas têm que ter uma assimilação fácil. Ninguém consegue ficar, né, ouvindo discursos gigantes. As coisas têm que ser mais objetivas, né? As pessoas hoje em dia são assim. Até o nosso modo de vida hoje é assim, mais informal e mais direto, né? Então, são aspectos importantes. Esses aspectos se somam a uma coisa que é fundamental, ao estabelecimento de uma regra, de uma rotina de monitoria das ligações. Essas monitorias das ligações efetivamente tirar alguns relatórios que estão presentes no sistema, lá para que vocês possam ver, ouvir as ligações e aplicar os formulários de avaliação, onde você vai dar uma nota, onde você vai criar uma métrica, por exemplo, se o operador foi claro ou não, se o operador se identificou corretamente, se de fato, isso é um trabalho de amostragem, se de fato o que aconteceu na ligação condiz com aquilo que foi registrado no sistema, em termos de tabulação, em termos de registro de CRM, né? Porque eu já vi muitas operações acontecerem e o resultado delas não foi bom, infelizmente tem que dizer. O operador ele tinha uma pressa desgraçada, porque tinha uma carteira privativa para discar, né, que ele fazia isso depois manualmente. Então, toda a prevenção que ele fazia de falta de pagamento das promessas, o cara registrava a caixa postal. Mas não era a caixa postal que o sistema identificava, né? Ele simplesmente ia lá, caixa postal, caixa postal, caixa postal, caixa postal. Nem dava tempo de falar alô, caixa postal, caixa postal, caixa postal, caixa postal.
né? E às vezes já peguei também gravações que eu falo, esse eu não vou atender, e desligo. Né? Não preciso dizer o quanto que isso é danoso para a operação. Né? Afinal de contas, né, eu poderia estar falando, poderia estar convertendo, poderia estar garantindo aquele resultado e no fim acabei perdendo e falei, nossa, só dá caixa postal, né, o mínimo. Então. E aí a gente tem um relatório que é interessante, mas que ele não é pouco usado no sistema, que a gente chama de tabulações suspeitas. Né? Então, no tabulações suspeitas, você pode dizer o seguinte, o tempo esperado por uma tabulação, por exemplo, de promessa de pagamento é entre 15 e 60 segundos, por exemplo. Né? O tempo esperado por uma tabulação de cliente desconhecido é entre 0 e 20 segundos, ou 30 segundos. Né? Então, quando você coloca isso dentro do sistema e você pede para ele apontar o que é suspeito, então o que ele vai fazer é o seguinte, o cara falou 5 minutos com o cliente do que o cliente desconhecido no local, né? Como assim? Né? O que está acontecendo nessa situação? Né? Ou o cara registrou em 3 segundos uma promessa de pagamento. Como assim? Não deu tempo nem de se identificar. Né? Então, são esses tipos de gestão que a gente tem que estar de olho para que a gente tenha certeza de que depois que eu estou com o ativo, né, depois que eu estou com o meu melhor ativo, que é o contato com o cliente, né, esse negócio seja realizado. Eu acho que isso é de vital importância para que a gente tenha um bom resultado, uma boa produtividade na nossa qualidade, na nossa operação. Então, em estratégia de negócio, né, que eu falei, cada uma depende do seu nicho de atendimento e da sua forma de trabalhar, e a gente tem inúmeras opções no sistema, né? Mas dentro das principais estratégias de negócio que nós temos não desperdiçar o contato, como eu já reforcei, que é um reforço daquela ideia que eu sempre não desperdiçar o contato, não perder a oportunidade, né? Utilizar-se de múltiplos canais de atendimento. Então, o cliente está mandando WhatsApp, não estou conseguindo fechar pelo WhatsApp, clica o botão lá e fala com o cara, né? A multicanalidade dá isso, né? Eu estou falando com o cara quer, por exemplo, ver o prospecto sei lá, de chocolates, né? Eu já clico ali e mando o WhatsApp dele na hora, já estou falando com ele. Veja, é uma combinação de coisas, é combinar um agente digital, é combinar os múltiplos canais de atendimento, é criar as opções, né, para que o cliente seja atendido e consiga visualizar a oferta que você está dando para ele. Tá? E despertar o desejo de aproveitar o impulso. Né? Como eu disse aqui, é um caso verídico, eu não vou relatar o nome do santo, mas o milagre era esse, né? Falei com o cara, você é fulano? Sou. Você é responsável por isso? Sou. Você quer? Quero. Vou te mandar um WhatsApp. Cara, como assim? Vou mandar você para falar com o operador. Vou falar com a gente. Né? O cara já quis. Né? Por que eu vou. Ou então ele tinha uma outra opção em que ele agendava um callback. Mas por que eu vou agendar um callback? Já estou com o cara ali. O callback, o WhatsApp, de repente, é num caso de indisponibilidade de operadores, de qualquer outra coisa, né? Mas ali eu não posso faltar. Nesse instante, eu já estou com um cara querendo comprar, né? Eu, por exemplo, sou um consumidor assim, né? Eu vou ver depois, eu vejo depois, né? Eu sou péssimo, bro. Eu sou péssimo. Você tentar vender negócio para mim, vocês estão lascados. Porque assim, eu olho o negócio e falo, depois eu vou ver, depois vou pensar melhor, né? Aí nunca mais eu penso no assunto. Então, você tem que despertar o desejo. Então, despertar o desejo, então, o que eu ofereço, né? O gancho ali para que o operador tem que oferecer, por isso que ele tem que estar muito bem treinado e qualificado para fazer a oferta do que tem que ser feito, a vantagem que o cliente vai ter, né? De fechar um acordo, de adquirir o crédito com a gente, de fazer uma doação, enfim.
né, de todos os aspectos que envolvem a operação. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter sempre em mente esse quarto pilar, né? Não desperdiçar o contato, atuar em múltiplos canais, né? E despertar o desejo de aproveitar o impulso, não deixar para depois, não deixar o cara, né? Depois eu vou ver e tal. Bom. E por fim, né? O quinto pilar para manter uma operação rodando com efetividade, né? É a infraestrutura. A infraestrutura do negócio, né? Não só, é claro, eu estou falando aqui especificamente da infraestrutura dos nossos servidores, da nossa operação, mas também existe um aspecto aqui que não foi colocado e que precisa ser constantemente monitorado, né? Que é a qualidade das estações de trabalho dos nossos operadores. Porque se o headset está ruim, né? Se a tela é muito pequenininha, se a estação de trabalho é lenta, se o sistema responde devagar, né? Tudo isso vai criando percalço. Mas acho que de todos esses, o pior é a qualidade de ligação. Como é que é? Né? E muitas vezes é um negócio tão barato quanto um headset, né? Ou, de repente, uma plaquinha de rede externa, ou sei lá, né? Mas é aquele e a conversa não desenrola, né? Como é? Aí o cara todo num segmento que as pessoas já são mais de idade, assim, que nem eu, e aí não escuta direito, entendeu? E aí fica aquele negócio. Então, a infraestrutura como um todo é importante. O primeiro aspecto da infraestrutura que é relevante, né, é a questão da contingência de continuidade, né? Ou seja, quanto custa uma hora da minha operação fora? Uma hora da minha operação fora, às vezes eu não recupero, e a gente sabe que isso é verdade com muitos clientes, no mês inteiro. Um dia eu não recupero no mês inteiro, com certeza. Né? Uma hora eu levo um dia inteiro para recuperar, às vezes uma semana. Um dia, talvez eu não recupero o meu resultado no mês inteiro. Né? E isso nos dias atuais, né? É que na verdade eu ia falar, no início eu até ia falar, não, porque os desafios do futuro, mas os desafios são todos os dias, né? Todos os anos, independente do governo, independente da Covid, independente de qualquer coisa, né? Todos os dias, independente da Anatel, todos os dias nós temos um desafio. E eu acho que a contingência, né, o nosso plano B, o que a gente faz para poder manter a nossa operação de pé, e se em caso dessa operação falhar, em quanto tempo a gente se recupera, eu acho que são aspectos muito importantes para a gente. Tá? Então, nesse último ano, nós fizemos um trabalho grande junto ao pessoal da Oracle, né, que é a Oracle Cloud, né, o CI, e a gente está levando muitos dos nossos clientes, começamos devagar, porque, lógico, a gente também faz as coisas com cuidado, começamos devagar, mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Né? A estabilidade da OCI, a qualidade dos servidores, a velocidade dos servidores, a elasticidade. Então, todos os nossos clientes hoje, a gente consegue multiplicar aquelas máquinas por 10 vezes, se precisar. Né? Sem... É só o Roberto ir lá, clicar, né? Tá funcionando. Então, para a gente, a OCI, particularmente, trouxe como benefício máquinas rápidas de qualidade, com elasticidade e também com um plano de contingência. Por quê? Embora não sejam réplicas de máquinas, eu consigo subir uma máquina em quanto tempo, Roberto? 35 minutos, 35 meia hora. minutos, meia hora, a gente já está recuperando uma operação. Né? Outros problemas que a gente sente nas operações de uma forma em geral. Falta de canal de voz. Eu preciso impor um ritmo de ligação e faltam canais. Né? Ou esses canais de voz, essas operadoras de voz também acontece muito, porque aqui acontece de tudo, né? Quem está com a gente há algum tempo já sabe, acontece de tudo. A operadora VoIP te vende
canais ilimitados, mas ela, na verdade, não tem canais ilimitados. Então, quando você vai lá e chinela, ela não te entrega. E aí, quando você pensa que está tudo indo bem, ela, na verdade, está te dando congestion, ou ela está te dando não atende, e aí a sinalização das operadoras são as mais malucas possíveis, e você acaba não tendo o resultado que você poderia estar tendo. E às vezes, o que eu já vi também, por questões de centavos, né? De poucos reais no fim do mês, né? A gente acaba tentando, acho que é claro que é válido a gente sempre tentar reduzir o nosso custo, né? Mas é daí que eu digo, ou a operadora não tem CPS suficiente, ou seja, ela até sustenta 1000 ligações ao mesmo tempo, mas ela não deixa eu fazer 30 ligações no mesmo segundo, né? E isso é uma falha de infraestrutura. Então é importante que a gente teste fornecedores rotineiramente de VoIP e que a gente tenha sempre no nosso sistema a configuração de rota A e rota B. Né? No nosso sistema já existe essa característica, que é o seguinte, né? Eu coloco 2 rotas no mesmo serviço. A primeira ligação que ele faz para o número, ele faz pela rota A. Não teve sucesso, ele faz pela rota B. Aí você pode falar, mas ele não teve sucesso na rota A porque foi um não atende. Não. A gente pode achar que foi um não atende, mas é porque a operadora está sinalizando errado. Né? Ela na verdade, está retendo o invite da ligação, ou seja, a efetivação da ligação, até que eu acho que deu o timeout. Aí eu desligo. Então é importante ter uma rota A e a rota B, porque ele tenta na A, não conseguiu, tenta na B. E aí a gente consegue avaliar quem está completando mais. Tá? Outra coisa que é importante dentro dos... É claro que sempre respeitando a legislação, né, Roberto? São operadoras VoIP que forneçam rotação de BINA com DDD localizado. Né? Ou seja, quando eu ligo para o Ceará, que ele me entregue um DDD do Ceará. Quando eu ligo para Minas, que ele me entregue um DDD de Minas. E, de preferência, DDDs variados. Né? Que isso, nesse momento, o que a gente vive hoje, não sei como vai ser o futuro, mas nesse momento hoje, é o que entrega os melhores resultados de atendimento. Porque hoje as pessoas bloqueiam muito os números do celular. Né? Então você tem a opção, claro que respeitando o tipo de negócio de vocês e tudo mais que eu sou obrigado a dizer, né? Mas é o que a gente tem visto que entrega melhores resultados. E outra coisa que é importante, quem tem ainda, acho que quase nenhum dos nossos clientes tem, né? Chipeiras e troncos E1s, está na hora de rever, né? A chipeira, porque a quantidade de canais é insuficiente, porque a rotação de BINA, porque existem bloqueios dos mais diversos, né, que as empresas de telefonia fazem nessas chipeiras, né? Mas eu diria que a quantidade de canais é o principal limitador, e isso é uma coisa que não faz mais sentido, porque o custo da ligação hoje, por operadoras VoIP, são bem competitivas. Né? E os troncos de 1, muitas empresas nem fornecem mais troncos de 1. Eles só têm 30 canais, você tem que ter um monte de chip. Por exemplo, a gente tinha uma época aqui um tronco de 1 da Algar que ele não era E1, ele era SIP, né, Roberto? É verdade. O cara colocou um PABX aqui para converter de SIP para E1, para ele me entregar um E1 para eu poder fazer os testes, mas a própria operadora nem tinha mais. Então, assim, são coisas que quem tem já tem que repensar. Né? Se vocês ainda estão, né, tá na hora de parar. Né? Não faz mais sentido nos dias de hoje esse tipo de coisa. Até eu faço teste, a gente tem alguns parceiros que são operadoras VoIP, acho que vale muito a pena testar esses parceiros nossos. Né? Talvez, se vocês quiserem, a gente traga eles até aqui um dia para falar das vantagens deles, né? Acho que é importante. Mas eu vejo que a questão da infraestrutura é uma questão fundamental, em que, se por um lado a gente tem que fazer um investimento em infraestrutura, mas também não pode ser um investimento ilimitado, porque, afinal de contas,
a gente tem que pagar as contas, né? Este investimento de infraestrutura tem que ser adequado para suportar a nossa operação, né? Às vezes o que eu já vi muitos clientes, o cara fica um pouquinho para trás nesse negócio, e aí ele não consegue ter o resultado que ele poderia, ou que ele precisaria. E por outro lado, às vezes o cara quer investir uma bala, nisso aqui também não tem necessidade. Acho que a gente tem que sempre encontrar aquilo que é bom para a nossa operação. Tá? Eu acho que essa é a visão geral do que eu tenho dos processos de melhoria, né? Claro que eu acho que a gente tem que melhorar do nosso lado no software e do outro lado no entendimento, na implantação e no acompanhamento do que vocês fazem para que a gente possa para que vocês possam ter um grande resultado e a gente possa se orgulhar do resultado de todos. Tá? Bem, numa forma geral, é isso que eu tinha para falar sobre este assunto, basicamente, sem tem entrar em nenhum tópico detalhadamente, mas a gente vai entrar nesse tópico. A gente está disponível aqui com o canal do Fecha 360 para vocês poderem sugerir, com a nossa equipe de suporte para vocês poderem de repente implementar algumas das coisas que a gente falou, mas que vocês ainda não estão usando, né? Nós estamos aqui para também acrescentar serviços que hoje vocês não estão utilizando, e a gente tem uma gama de serviços bem grande, e às vezes é difícil até de lembrar, né? Então, por exemplo, nós temos, assim, só por curiosidade, nós temos dentro do sistema uma URA, que a gente chama URA segura, que é a URA PCI, que ela permite que o cliente digite, por exemplo, o número do cartão de crédito, né, sem que o operador que está atendendo ele consiga ver nem o número, nem ouvir os bips lá que formam o DTMF do cartão de crédito, que é para criar segurança, e aí alguns dos nossos clientes estão utilizando essa estrutura para fazer certificação PCI, né, que é Sim, vamos mandar a gravação para vocês. Se ficou boa, né? A gente está ainda a gente está na experiência como como piloto, né? A gente tem os agentes digitais, a gente tem reconhecimento de voz, a gente tem um monte de coisas que a gente faz que às vezes nem nos lembramos de tantas coisas que a gente faz, mas assim, nós temos uma versão ainda incipiente até de videochamada, né, para fazer videoatendimento. Não sei se é uma versão ainda, já nesse momento, em qualidade de produção, mas também existe essa opção dentro do sistema. Né? Então, o atendimento omnichannel também faz atendimento de vídeo. Né? Tem a capacidade claro, precisa de configuração e tal, mas ele tem a capacidade de fazer ligação de vídeo. Então, a gente tem inúmeras possibilidades. E uma das coisas que eu quero convidar vocês, sempre que vocês tiverem uma dúvida sobre o atendimento, sobre novas funcionalidades que vocês precisem no atendimento de vocês, na operação de vocês, que vocês consultem o nosso time, né? E o nosso time vai ser muito, muito claro, né? Se a gente consegue ou não consegue atendê-los. Mas, em muitas situações, a gente consegue atender com relativa facilidade e até, às vezes, com funcionalidades que já estão prontas dentro do sistema. Tá? Acho que é isso. Tem alguém que quer colocar alguma coisa? Pessoal do nosso time, Roberto, Bruna? Ninguém? O Valdir, só lembrar também, né, referente ao portal de atendimento, né? Nós também temos os portais de atendimento que possibilita o cliente a criar um portal de acesso à multicanalidade, né? Onde o cliente atende por telefone, atende por chat, por WhatsApp, ele pode divulgar essa página, né? E aí o cliente escolhe o melhor canal que ele vai atender a empresa. Interessante. Isso é bem legal.
Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, pessoal, então, assim, eu diria que esse primeiro encontro nosso, né, é para construir um canal de relacionamento entre a gente, onde a gente possa melhorar a experiência e a produtividade de vocês, né, com um produto que seja alinhado com as necessidades do futuro, né?